Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios fica logo depois de Salmos. É um dos livros chamados da literatura sapiencial, sabedoria. Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 2. O livro de Provérbios, assim como Salmos, ele tem assim riquezas grandiosas para a nossa vida. E os primeiros capítulos nos chamam a sabedoria. Gostaria de ler com os irmãos os versículos 1, 2, 3, 4 até o 5 do capítulo 2. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio os versículos ímpares, os irmãos os pares até o versículo 5, amém? O texto bíblico diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Até aí. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Ó Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor. Nós te exaltamos. E somos gratos a Ti, ó Deus, porque entendemos que Tu marcaste este encontro, Senhor, conosco, com cada um de nós, Senhor. Muito obrigado. Rogamos a Ti, Senhor, fala aos nossos corações. Ó Deus, a nossa alma tem sede da Tua direção, tem sede, ó Deus, de beber na Tua fonte, Senhor. Ó Deus, não a nós, não, nunca a nós, Senhor, mas ao Teu nome, dá glórias nesta manhã. Fala aos nossos corações, Senhor, sacia a nossa sede, Pai, e dá-nos, ó Deus, direção para a vida. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmão, se você voltar uma folha aí na sua Bíblia, você vai ver que o autor, ele está afirmando que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o capítulo 1, ele exalta a sabedoria. O capítulo 2, ele vai corroborar com essa ideia e vai dizer da necessidade de nós alcançarmos da parte de Deus a sabedoria e o conhecimento. E aí no versículo 1 do capítulo 2, ele vai dar o caminho. E ele vai traçar a necessidade de andarmos no temor do nome do Senhor. Mas o que vem a ser o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria? O que vem a ser esse temor? Temor, a gente já falou, ensaiou alguma vez aqui, falando ao coração da igreja, é um amor com reverência e respeito, de uma forma tal que mesmo quando eu não estou
na presença de uma pessoa, se eu tenho respeito e reverência por essa pessoa, eu vou andar em obediência àquilo que essa pessoa falou. Diferente daquele filho que obedece o pai ou a mãe apenas quando ele está na presença do pai ou na presença da mãe, diferente daquele operário ou daquele funcionário que obedece o filho, obedece o patrão, obedece o chefe, apenas quando está na presença. Se você tem um respeito, um amor reverente, uma consideração para com o patrão ou para com o chefe, você vai andar na instrução que você recebeu. É claro, sendo essa instrução algo que não fere os princípios de Deus, da palavra de Deus. Porque se ferir, nós temos que pegar a sabedoria de Pedro, quando ele foi abordado pelos principais escribas, dos escribas e dos sacerdotes. Ele falou assim, falaram para ele os escribas e fariseus, né? Mas nós já não falamos para vocês que não era para falar desse nome? Aí Pedro, né, com a sabedoria de Deus, falou assim: olha, importa obedecer a Deus e não aos homens. Mas se o teu pai, tua mãe, o teu chefe, teu patrão, ou qualquer autoridade que esteja sobre a sua vida, né, está dando orientações que não vão encontrar contra a palavra de Deus, não estão contrários à palavra de Deus, importa que nós tenhamos respeito e reverência pelas autoridades. Mas no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, isso tem assim uma profundidade, uma intensidade muito maior. Por quê? Porque Deus é Espírito. E importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. E a onipresença de Deus, como disse o salmista, ele fala assim: Senhor, tu me cercas por detrás e por diante. Se eu subir ao mais alto, tu vais estar lá. Se eu descer ao mais profundo abismo, ali tu estarás. Se eu disser que as trevas me encobrirão, as trevas e a luz são iguais para ti. Então a presença de Deus, ela nos cerca por todos os momentos da nossa vida. Então nós estamos sempre diante de Deus. Então andar no temor de Deus é obedecer em todos os momentos da nossa vida os seus mandamentos, andarmos em conformidade com as suas leis, com os seus princípios estabelecidos na sua palavra. Então temor a Deus tem a ver com obediência. Obediência, irmãos, ela tem frutos para a sua vida e para a minha vida. Foi dada uma orientação ao rei Saul, que ele deveria se destacar e vencer o exército dos amalequitas, e não deveria pegar despojos, não deveria poupar nada nem ninguém, mas aquele exército deveria ser totalmente eliminado. Quando Samuel, profeta, né, o sacerdote, o juiz, ele chega ali diante do povo, ele começa a ouvir os balins das ovelhas balançando, e quando ele chega perto de Saul, ele vê Saul ainda retendo a vida do rei amalequita, e ele é chamado a atenção ali no capítulo 15, versículo 22 de 1 Samuel. Ele fala assim: olha, Saul, Deus não se agrada tanto de sacrifícios quanto em que se obedeça ao seu santo nome. E aí ele chama a atenção do rei, porque havia sido dada uma orientação para exterminar tudo. E não era sempre assim não, irmãos. Deus, em cada situação, ele falava o que deveria acontecer, o que deveria ser poupado, ou o que deveria ser exterminado. Mas naquele momento a ordem foi clara para Saul, e Saul andou em desobediência. O que Deus tem chamado você e eu para nós andarmos em conformidade com a sua palavra, e nós ainda estamos capengando? Porque o temor de Deus
é andar em obediência à sua palavra. Ele fala assim no versículo 5: então acharás o conhecimento de Deus. A gente gostaria de estar falando sobre isso, sobre achar o conhecimento de Deus para as nossas vidas. Ele dá o caminho para esse encontro, né? para essa situação, para vivermos esse achado. Né? No versículo 1 ele diz assim: filho meu, se aceitares minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Eu creio, irmãos, que aqui todos nós já demos esse primeiro passo em direção ao conhecimento de Deus. Quando ele fala, se aceitares, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, tem a ver ao dia em que você levantou a sua mão para Cristo Jesus e fala assim: Senhor, eu te recebo, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Então, essa aceitação, quando eu aceitei, quando você aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, você disse sim para todos os seus mandamentos. Você disse sim. Irmãos, eu não sei você, mas eu, quando aceitei a Cristo Jesus, eu tinha assim muitos achismos, muitas assim direções. Talvez tenha sido, certamente foi igual na sua vida. Mas no dia em que você e eu, nós aceitamos a Cristo Jesus, nós abandonamos aquilo que a gente achava que era coerente, aquilo que a gente achava que era correto, e entendemos que aquilo ali não produzia vida para nós, e aceitamos os mandamentos de Deus. Irmãos, o salmista ele diz assim: os teus mandamentos trazem o quê? Vida a mim. Então, andar nos caminhos de Deus é buscar o conhecimento de Deus, é entender que é o melhor para as nossas vidas. No versículo 2, ele fala assim: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. O versículo 2, ele dá uma ideia de tempo. O tempo é uma moeda igualitária para todo ser humano. Alex, quantas horas tem o teu dia? 24. E o teu dia, Renan? 24. E o teu, Edmar? 24. Uma moeda igualitária. Todos nós temos um dia de 24 horas. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: o que nós estamos fazendo do nosso tempo, dessa moeda igualitária? Eu lembro que uma vez, uma colega de faculdade, eu estava cursando Direito, e eu coloquei uma meta para o curso. Eu falei assim: não, eu quero tirar uma média, sair do curso com uma média tal. E pela misericórdia de Deus eu consegui estabelecer assim um pouquinho acima dessa meta. Não sou assim tão capacitado como o nosso doutor Renan, mas a gente tentou ali e foi. E uma vez uma colega, por muito esforço, né, pela misericórdia de Deus, com a ajuda da família, Inéia parece que fez a faculdade junto comigo, mas com a ajuda ali da compreensão da família a gente foi. Mas uma vez uma colega, ela chegou para mim e falou assim: Carlos, como é que você faz? Como é que é a sua metodologia de estudo? Aí eu cheguei para ela e falei assim: olha, eu aproveito aquele horário que eu tenho livre. Mas você não trabalha? Trabalho. Mas você tem horário livre? Você trabalha, estuda e tem horário livre? Tenho. De 0 às 4 eu não faço nada. De meia-noite às 4 da manhã está livre, livre, livre. Então, exige, para que nós cheguemos ao conhecimento de Deus, você precisa investir tempo.
Eu preciso investir tempo. Talvez você diga assim, que como essa colega, ela achou que eu estava brincando, e na verdade o que eu tinha como tempo para me dedicar aos estudos era depois que todo mundo dormia lá em casa que eu conseguia parar para estudar. E não gastava a noite toda, né, porque humanamente seria impossível, mas eu gastava boa parte do tempo que eu tinha para dormir para me dedicar aos estudos. E eu fico pensando hoje, por que eu não gasto boa parte do tempo que eu tenho para dormir buscando o conhecimento de Deus? Irmãos, porque isso revela na sua vida e na minha vida o compromisso, a seriedade que nós temos com a intimidade que nós precisamos ter com Deus. A W. Tozer, ele escrevendo um dos seus livros, se não estou enganado, foi em um dos seus livros. Ele foi um pastor americano que viveu em meados do século passado, mas ele foi um avivalista da sua época. Se você ler um dos livros do pastor W. Tozer, você vai ficar assim, né, fascinado. E ele, na introdução de um dos seus livros, ele fala o seguinte: se você acredita que o avivamento chega depois da meia-noite, porque alguns dizem que a fila na madrugada é menor, né? E aí fala assim, você está acreditando no avivamento de uma forma errada, porque para o Criador dos céus e da terra, para aquele que tem todo o poder, para aquele que tem todo o conhecimento, para aquele que que está presente em todos os lugares, não existe fila, não existe limitação para todo o seu poder. Então, pode ser meio-dia, pode ser 3 da tarde, pode ser qualquer hora da noite. Não existe fila para aquele que tem todo o poder. Mas se você acredita que o avivamento chega depois da meia-noite, porque você está dando algo que é precioso para Deus, que talvez seja a sua hora de sono, talvez esse seja o caminho. O que você está dando para Deus? O que você está dando para que você chegue a essa intimidade no seu relacionamento com Deus? O que você está investindo em termos de tempo para com o Senhor? Eu, particularmente, eu acho que eu posso dar mais. E você? O que você tem voltado para Deus? Quando ele fala no versículo 2, e fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, para inclinares o teu coração ao entendimento. Irmãos, fazer, né, ouvido à sabedoria e inclinar o coração ao entendimento requer tempo. Requer tempo na presença de Deus, requer tempo em leitura da palavra, requer tempo em oração, requer tempo em você estar ouvindo a voz de Deus. No aniversário da igreja, o pastor Ricardo Maia, quando pregou no domingo à noite, ele bateu bastante nessa tecla. Nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos investir tempo se queremos achar o conhecimento de Deus. Então, eu e você precisamos investir tempo, fazer atento, né, à sabedoria o nosso ouvido, inclinar o nosso coração ao entendimento. O versículo 3, ele diz assim, veja bem, são condições, depois de aceitar o senhorio de Cristo sobre a sua vida, que é o primeiro passo, você precisa investir tempo nesse relacionamento para achar o conhecimento de Deus. Aí no versículo 3, é uma crescente, aceitei a Cristo, invisto tempo. No versículo 3, ele coloca o seguinte, se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz. Irmãos, aqui está em pé exatamente o que você e eu, nós valorizamos na nossa existência. O que você tem pedido a Deus? De repente eu tenho pedido a Deus para, Senhor, eu quero trocar o meu carro,
eu quero reformar a minha casa, ou eu quero uma casa, ou eu quero um carro, ou eu quero um melhor emprego, mas dentro daquilo que você tem colocado na presença de Deus, está você crescer em intimidade com Ele, alcançar o conhecimento de Deus, alcançar a sabedoria de Deus, porque nós muitas vezes invertemos esse caminho, e isso é muito ruim, irmãos, quando nós invertemos aquilo que Deus nos apresenta. Eu não me aproximo de Deus pelas suas bênçãos, por aquilo que Ele pode me dar. Pelo menos não deveria ser assim o meu relacionamento com Ele. Eu me aproximo de Deus por quem Ele é. Ele é o dono da minha vida. Nele, João diz assim, João é levantado por Deus, João 1, capítulo 1, os primeiros versículos, ele fala assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e ele chegou. E aí ele fala assim: veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Irmãos, o que você tem clamado a Deus? Irmão, se você estiver buscando na pessoa de Deus as bênçãos de Deus, o que é possível de acontecer é que quando você receber as bênçãos de Deus, você vai valorizar mais a bênção de Deus do que o Deus da bênção. O caminho é exatamente inverso. Quando Abraão foi chamado por Deus, Deus falou assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e eu vou te indicar o caminho pelo qual você deve andar. Abraão obedeceu, saiu, foi. Chegando lá, ele fala assim: Abraão, se você andar comigo, eu tenho uma promessa para você, a você e a tua descendência, eu vou dar essa terra. Primeiro, Abraão tinha que o quê? Andar com Deus. E Abraão foi ali, viveu os sonhos, os projetos, os planos que Deus tinha para ele. E o plano passava primeiramente em andar com Deus, em se firmar na presença de Deus, de uma forma tal que quando Deus pede a Abraão seu único filho, ele vai lá e chega ao ponto de levantar o cutelo para o oferecer, a ponto de ouvir o brado do anjo: Abraão, não faças nenhum mal ao menino, porque hoje eu entendi que você me colocou como prioridade na sua vida. Irmãos, Abraão tinha Isaque, o cumprimento da promessa. Em Isaque, o cumprimento da promessa, daquilo que Deus tinha feito para ele. Mas ele tinha um relacionamento com Deus. Você não pode trocar a bênção de Deus. Eu não posso trocar a bênção de Deus por aquele que nos deu a bênção. Nós não podemos trocar quem é o dono da vida por nada nesse mundo. Então, o que você tem clamado? O que eu tenho clamado a Deus? Ele diz aqui: se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz. Irmãos, isso me lembra a pessoa de Salomão. Salomão chega diante de Deus. Ele reconhecia a sua pequenez para conduzir todo aquele povo, e ele fala: Senhor, me dá sabedoria para conduzir todo esse povo, para cuidar do teu povo que tu tiraste, da terra do Egito com mão poderosa. Eu sou pequeno e eu não tenho assim suficiência para cumprir essa missão. Ele não pediu bênçãos, riquezas materiais, ele não pediu a derrota dos seus inimigos, mas ele teve, quando ele buscou a Deus por sabedoria da parte de Deus, ele teve bênçãos materiais. A Bíblia fala que depois de Abraão, depois de Salomão, não teve nenhum homem tão rico sobre a face da terra.
nem antes e nem depois. Por quê? Porque ele reconheceu que o que ele precisava para conduzir todo aquele povo era a presença de Deus para guiar todo aquele povo. Então, quando você busca a Deus, as bênçãos de Deus vêm como consequência. O propósito da tua vida, o propósito da minha vida, é que nós busquemos essa intimidade, esse conhecimento de Deus e, como consequência, nós vamos viver todas as promessas de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, pergunto novamente, o que nós temos clamado a Deus? Se nós estivermos buscando ao Deus da nossa vida, ao nosso Salvador, a intimidade, a fazer a vontade dEle, irmãos, nós vamos começar a viver os nossos melhores dias nesta terra. Por quê? Porque vamos ser revestidos de sabedoria, de conhecimento de Deus. Finalizando no versículo 4, ele diz assim: se buscares a sabedoria como a prata, e como tesouros escondidos a procurares. A palavra de Deus diz assim, lá em Isaías, capítulo 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele está dizendo o seguinte, que mais do que recursos naturais, nós precisamos buscar a presença de Deus, porque existe um caminho a ser perseguido, a ser percorrido. A inversão pode nos levar a frustrações quando nós buscamos os recursos desta terra. Falei para vocês que nós participamos, eu e Inéia, pela misericórdia de Deus, nós ministrávamos um curso de finanças no ministério de onde nós viemos, que era assim, muito interessante. Inclusive nós já fizemos assim, um compêndio, de 3 mensagens, passando princípios extraídos da palavra de Deus, que eram ministrados nesse curso de finanças. Em uma das turmas desse curso de finanças, nós ouvimos um irmão. Presta muita atenção nisso que eu vou falar, irmãos, porque é assim, sabedoria de Deus para o teu coração. Nós ouvimos um irmão nosso lá da igreja, que ele falava assim, irmão, na época não era pastor, ele falou assim, irmão Carlos, eu quero ser rico, e na palavra de Deus não existe nada contrário a isso, e eu vou buscar, e todo mundo já sabe, eu quero ser rico. E eu falei com aquele irmão, falei assim, irmãos, não há pecado nenhum em ser rico. O problema é nós invertermos essa busca. Nós não buscamos ser rico, nós buscamos intimidade com Deus. E a consequência de uma intimidade com Deus é que nós vamos ter todas as nossas necessidades supridas. Amém? Então, promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida. Apóstolo Paulo falando aos Filipenses, ele fala assim, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glórias em Cristo Jesus. Você crê nisso? Amém. Então, amém. Para a minha vida, é para a tua vida. Já o Salmo 37, no versículo 4, ele vai um pouquinho além. Ele vai além das necessidades. Ele fala dos desejos do teu coração. Ele fala assim, deleita-te no Senhor. Ou seja, faz do Senhor a tua meta de vida. Faz do Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que é dono da tua vida, o teu alvo, a tua meta. Ele fala assim, deleita-te no Senhor e Ele atenderá. Agora ele não fala de necessidade, ele fala dos desejos do coração. E Ele atenderá os desejos do teu coração. Você crê nisso? Então é assim, mas esse irmão, ele enveredou por um caminho diferente. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala assim, olha, desvia o teu pé, das riquezas deste mundo, porque o amor ao dinheiro, ele não fala que é o dinheiro, ele fala assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, muitas pessoas se apegam a esse desejo de querer ter, mas no reino de Deus, o importante não é ter,
no reino de Deus o importante é ser uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? Então, você não é chamado para ter, mas você é chamado para ser de Deus, você é chamado para ser uma nova criatura, você é chamado para ser o renovo de Deus nesta terra, amém? Então eu e você precisamos entender que nós precisamos clamar, sim, clamar, mas por entendimento e por sabedoria. E quando nós alcançarmos entendimento e sabedoria de Deus, que significa a própria presença do Espírito Santo de Deus transbordando sobre as nossas vidas, a consequência de nós estarmos em comunhão com Deus, termos a sua sabedoria, termos o entendimento de Deus, é que nós vamos ter as nossas necessidades supridas, os desejos dos nossos corações atendidos, mas nós não podemos inverter a ordem das coisas, andar com Deus. E aí ele chega ao versículo 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Primeiro como? Aceitando. E aí depois que eu aceito esse entendimento em Cristo Jesus, eu invisto tempo. E aí depois de investir tempo, eu clamo por essa presença maravilhosa, não por bens materiais, mas pela presença material, pela presença de Deus. E aí no versículo 4 ele diz, busca a sabedoria mais do que a prata e o ouro. O desejo do nosso coração não é enriquecer de bens materiais, é enriquecer da presença de Deus. Por quê? Porque todas as nossas necessidades serão supridas como consequência de Deus estar nas nossas vidas. O salmista, ele é levantado por Deus e ele fala assim, fui moço e hoje já sou em avançada idade, mas nunca vi o justo desamparado. Quem é o justo, irmãos? Você e eu, que fomos justificados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Não na nossa justiça, mas na justiça de Jesus, nós somos justos. E ele fala, nunca vi o justo, é você, sou eu, que cremos em Cristo Jesus, que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Você recebe? Amém? Então, eu e você precisamos entender que o mais importante da vida é essa presença, é essa sabedoria, é o conhecimento, crescer no relacionamento de intimidade com Deus. Irmãos, isso vai fazer diferença para a nossa existência. Terminando o Sermão do Monte, no capítulo 7, versículos 24 e 25, Jesus finaliza o Sermão do Monte dizendo, a que semelharei esta geração? Ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. É você, quando tem entendimento de que a coisa mais importante na sua vida é a presença de Deus, conhecimento de Deus, sabedoria de Deus. Tiago, finalizando essa reflexão, no capítulo 1, no versículo 5, ele nos adverte que nós podemos pedir essa sabedoria. E ele fala assim, Deus dá a sabedoria a todos quanto buscarem, e ele não lança a ninguém em rosto. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus para que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ou seja, nada lança em rosto, e ser-lhe-á concedida. Sabedoria, irmãos, é sinônimo de presença de Deus na sua vida e na minha vida. Você recebe essa palavra? Diga assim, eu recebo em nome de Jesus. Que a tua vida seja pautada no conhecimento, na busca da presença de Deus, para que os teus dias sejam fartos nesta terra. Amém? Vamos louvar a Deus.